nós vemos alguma coisa relacionada à radiação ou radioatividade, mais especificamente sobre os elementos radioativos, é muito comum que a gente veja representações desses elementos como se eles fossem brilhantes, cintilantes ou muito chamativos. Inclusive, quando nós falamos, por exemplo, do caso do acidente de Goiânia, uma frase que ficou muito marcada desse evento, que foi dita por uma das vítimas, era: "Eu me apaixonei pelo brilho da morte", que faz uma alusão ao brilho azulado que o césio emitia naquela circunstância e que, inclusive, foi a razão pela qual o acidente teve a proporção que teve. Ou melhor, não a razão, mas uma das razões pela qual o acidente teve grandes proporções. E até mesmo há 2 episódios atrás eu citei a história das Radium Girls, as garotas do rádio, onde também se utilizava uma tinta à base de rádio, porque ela tinha um brilho muito característico, esverdeado, que as pessoas achavam muito atrativas na época. Porém, quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda referente a essa temática de elementos radioativos brilharem, quando a gente olha, por exemplo, levantamento de acidentes radiológicos envolvendo fontes órfãs, é muito difícil a gente conseguir ver, citado em algum momento, em algum relato, essas fontes brilharem ou darem algum sinal de radioatividade, justamente a razão pela qual os acidentes acontecem. Então, nós pensarmos que um elemento a gente consegue distinguir se ele é radioativo porque ele tem esse aspecto de brilho, fica um pouco difícil de afirmar com certeza. Então, isso nos traz a pergunta que move esse episódio de hoje, que é se esses elementos radioativos brilham de fato ou se isso é meme. Então, vamos descobrir aqui no episódio de hoje. Eu vou contar tudo para vocês, qual que é o mistério por trás dessa pergunta. Então, fique ligado. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje nós vamos falar a respeito dos elementos radioativos, se eles brilham ou se é meme, né? De fato. Então, o que acontece ali? Porque, como eu falei ali no início, quando a gente vê informações reais, como por exemplo a questão do acidente do césio, a questão das Radium Girls, a gente vê que é citado em muitos momentos a questão da luminescência desses elementos. Então, a gente é levado a acreditar que isso de fato acontece. Mas será que acontece mesmo? Será que é da maneira como a gente pensa? Então, é justamente isso que eu vou abordar aqui no episódio de hoje. E esse episódio é um pouquinho mais light, porque há 2 episódios atrás eu falei pra caramba, são episódios densos, com bastante informação. Então, acho legal intercalar um pouquinho mais light pra gente não sobrecarregar tanto, né? Então, vamos falar aí sobre os elementos radioativos, se brilha ou não brilha. A resposta para esta pergunta é sim e não. Inclusive, eu acho muito bom essas respostas que dizem nada com coisa nenhuma, né? Mas, naturalmente, eu vou explicar aqui o porquê do sim e o porquê do não. Vou começar, inclusive, falando primeiramente do porquê do não, porque se nós formos olhar fisicamente o processo que acontece ali, nenhum elemento radioativo brilha de fato, nenhum deles. Lembrando que quando nós falamos em elementos radioativos, em radioatividade, esse processo físico ele pode acontecer de modo natural ou de modo artificial, ou seja, existem elementos radioativos que são naturalmente encontrados na natureza dessa forma, e existem elementos radioativos que são forçados a se tornar radioativo de modo artificial. Indiferentemente do modo, todos esses elementos, né, nenhum deles vai brilhar por si só. Por que isso acontece? Ou melhor, por que isso não acontece? Quando nós temos o processo de radioatividade, que inclusive eu já falei aqui em episódios anteriores, né, só recapitulando, nós temos um processo de instabilidade no núcleo. Esse núcleo está com o excesso de prótons ou excesso de nêutrons e isso deixa ele instável e para ele poder se estabilizar, ele vai fazer a liberação desse excesso de energia por meio de emissão de radiação. Essa radiação pode ser em formato de onda eletromagnética, como a radiação gama, ou então por meio de radiação de partícula, como a radiação beta, radiação alfa, nêutrons, enfim. Seja como for, a radiação que vai ser emitida desse núcleo, ela vai ter que passar necessariamente pela eletrosfera do átomo em questão. E quando ela faz isso, ela acaba causando um processo que nós chamamos de excitação. E isso faz com que os elétrons
transitem entre camadas eletrônicas e algumas vezes eles acabem adquirindo excesso de energia. E para eles retornarem à sua camada inicial, eles precisam liberar esse excesso de energia. Quase sempre eles fazem isso em formato de radiação eletromagnética. Quase sempre não, sempre eles fazem isso em formato de radiação eletromagnética. Mas quando nós falamos em radiação eletromagnética, existe um espectro muito grande de emissão que pode estar acontecendo ali. A luz visível está dentro do espectro, só que ela é uma parte muito pequena da quantidade de espectro que nós temos ali. Quase sempre quando nós temos transição entre elétrons da camada eletrônica, a gente acaba tendo mais facilmente emissão de radiação X, falando do processo de radioatividade especificamente. Então, o fato é, um átomo que está ali no processo de radioatividade, ele emite sim, de certa forma, ele emite luz, porque nós estamos falando de radiação eletromagnética. Porém, ela emite luz num espectro que nós não enxergamos. Esta é a razão pela qual nós falamos que o elemento radioativo ele não brilha. Ele pode até emitir radiação eletromagnética, mas não no espectro visível. Ou seja, ele até pode emitir uma luz ali, mas a gente não consegue enxergar. Então, essa é a razão do não. Porém, contudo, entretanto, todavia, o elemento em si pode até não brilhar. Mas a depender do material que estiver ao redor desse elemento, nós podemos sim observar um brilho no espectro de luz visível. E é justamente essa a razão pela qual a gente vê os relatos das pessoas associarem os elementos radioativos com essa radioluminescência, digamos assim. Se o elemento que estiver ao redor do material radioativo for algum tipo de material que seja fluorescente ou fosforescente ou então cintilador, naturalmente vai acontecer uma emissão de luz visível. Por quê? Esses elementos, o que a radiação vai fazer, o elemento radioativo? Como eu falei ali no início, o elemento radioativo, para se estabilizar, ele vai emitir o excesso de energia dele em forma de radiação. E esta radiação, por se tratar de uma energia, quando ela passa pelos átomos do material em questão, seja fluorescente, fosforescente ou cintilador, ele vai causar esse mesmo processo de excitação que acontece no átomo em si. No átomo do elemento radioativo que eu comentei, agora há pouco, que ele até pode, emitir ali um espectro da radiação eletromagnética, só que dentro da faixa não visível, Para esses outros elementos, quando acontece essa excitação, a emissão de energia, a emissão da radiação eletromagnética que é feita, acaba caindo dentro do espectro de luz visível. E aí as cores que nós vamos enxergar vai depender muito do material. Por exemplo, há 2 episódios atrás, quando eu falei lá das Radium Girls, eu até comentei que a tinta que eles usavam para fazer os ponteiros do relógio, lá que era luminescente, radioluminescente, ela era feita à base de rádio, mas é como se o elemento radioativo fosse um ativador do brilho do fósforo ou do sal que está sendo utilizado ali, que é fluorescente, fosforescente ou cintilador. Então é como se fosse uma pilha, O elemento radioativo vai servir como pilha. Então, naquele caso, a tinta que eles usavam para fazer a pintura dos ponteiros era uma tinta feita com um fósforo de zinco. E daí ele era ativado por meio desse elemento radioativo rádio que estava anexado junto à tinta. Então era assim que funcionava a questão da luminescência, da radioluminescência que nós chamamos. Mas agora vocês vejam só, Isso é um processo que eu comentei com vocês, que é essa questão da radioluminescência por meio da ativação desses fósforos ou desses sais que são cintiladores. Só que tem um outro negócio que também acontece, que inclusive é muito interessante. Como eu falei lá no início, bem da introdução do episódio, ali a questão do acidente de Goiânia, Uma das vítimas do acidente, um dos radioacidentados, comentou, ele deixou uma marca histórica nesse evento, que foi a frase que ele disse: "Eu me apaixonei pelo brilho da morte", pelo brilho da morte. É uma alusão perfeita à questão da radioluminescência do césio, que era o elemento responsável pelo acidente naquele evento. E, inclusive, até comentei ali no início também que o acidente teve proporções tamanhas justamente por causa dessa luminescência, porque era muito bonita, era uma tonalidade azul, neon, mágico. Então, para quem não compreende, olha aquela
coisa fascinante quer mostrar para todo mundo, e foi justamente o que aconteceu. Então a dissipação do material radioativo naquela circunstância foi tremenda, contaminou todo mundo, porque era uma coisa muito bonita, uma pena, né? Inclusive isso até serve de lição pra gente, né? Nem tudo que brilha, às vezes que é bonito, nem sempre vai fazer bem pra gente. Interessante. Enfim, mas vocês vejam então que tem essa questão do brilho azulado, muito intenso, esse azul neon. No processo que eu falei anteriormente, né, na questão da ativação dos sais, é por esse meio de excitação, é um processo físico diferente ali que acontece. E pode acontecer em qualquer espectro de luz visível, a emissão ali da tonalidade vai depender. Só que esse azul neon específico, como é o caso do acidente de Goiânia ali, inclusive essa mesma tonalidade a gente até consegue enxergar em vídeos de reatores nucleares, por exemplo, esse brilho azulado no núcleo do reator, ele é um outro processo físico muito louco, que se chama efeito Cherenkov. Eu falo Cherenkov, tá? Tem gente que fala Cherenkov, porque na verdade é um nome, o nome do físico que descobriu, né? Pavel Cherenkov, 1930 e sei lá quando que ele descobriu isso aí. Ele fez a análise, né? Porque vocês vejam só que coisa, que interessante. Isso a gente tem que prestar atenção agora nesse raciocínio, porque ele pode fugir facilmente. Vamos ver se vocês me acompanham. Se você tem um conhecimento básico ali de física, em algum momento, já ouviu um pouquinho sobre física, você já deve ter ouvido a frase, ou ouvido a afirmação, de que não existe nada mais rápido no universo do que a luz. A luz no vácuo é o que nós temos de valor absoluto, o teto de velocidade que alguma coisa pode atingir. A luz no vácuo. Quando a luz passa por um meio material, que não é o vácuo, ou seja, qualquer ambiente que tenha átomo. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser qualquer coisa, inclusive você. Quando a luz passa por esses meios, ela perde intensidade, ela sofre atenuação. Isso significa que a velocidade dela varia também de acordo com os meios que ela passa. Quando nós temos o processo de radioatividade, como eu falei lá no início, nós temos a emissão de radiação, que pode ser ou eletromagnética ou partícula. Quando nós temos emissão de radiação gama, de alta energia, quase sempre para ter uma alta energia, a gente tem ali a radiação eletromagnética. Então, como a radiação gama, por exemplo. Quando a radiação gama passa perto, lembrando que a radiação gama é luz também, né? Uma radiação eletromagnética. Então, ela já é super rápida. Mas quando ela passa próximo de núcleos dos átomos que estão ali naquele meio material, ela pode sofrer uma transformação e deixar de ser uma radiação eletromagnética e se transformar num par de partícula-antipartícula, que são os pósitrons e os elétrons. Esses elétrons, quando eles passam pela matéria, por ter carga elétrica, eles acabam interagindo com o campo elétrico dos átomos que estão ao redor, porque os átomos que estão ao redor também têm ali uma eletrosfera com elétrons que estão ali, compondo aquele átomo. Quando o elétron passa por esse meio material, ele causa um fenômeno que nós chamamos de polarização. É quando a gente tem uma separação entre cargas positivas e negativas do átomo, porque se a gente lembra do aspecto físico do átomo de modo lúdico, claro, né? A gente vai lembrar que no núcleo nós temos as partes positivas, né? As partículas positivas que são os prótons, e na eletrosfera nós temos os elétrons, que são as partículas negativas. Então, existe uma força de repulsão entre elas ali que estão em equilíbrio. Quando o elétron passa, ele faz uma alteração nesse campo elétrico, fazendo essa polarização. E assim, o problema é quando esse elétron passa mais rápido do que a velocidade da luz naquele meio. Lembrando que, quando nós falamos de velocidade da luz ser a coisa mais rápida no universo, é no vácuo. No meio, a luz tem outra velocidade e não existe nada que diga que partículas tenham que ser necessariamente mais lentas do que a luz naquele meio. Então, nesse caso, quando os elétrons têm uma velocidade superior à da luz naquela circunstância, para aquele meio material, ele acaba fazendo essa polarização de um meio muito abrupto. Então, quando os elétrons daquele meio vão se realinhar, vão voltar ao normal, vão se despolarizar, digamos assim, não sei se está correto falar isso fisicamente, mas quando eles vão voltar à sua normalidade, eles acabam fazendo a emissão de uma luz do espectro azul. Então, faz a emissão de radiação eletromagnética do espectro azul visível. Então, a gente consegue enxergar aquele azul neon lindo, maravilhoso.
Então, o efeito Cherenkov acontece basicamente quando nós temos partículas que, para aquele dado meio material, conseguem percorrê-lo mais rápido do que a luz. Daí por isso que a gente acaba vendo esse brilho azulado. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem aqueles jatos que quebram a barreira do som, que eles viajam mais rápido que a velocidade do som. É quase isso, só que para radiação eletromagnética. Então é igual, mas é diferente. É parecido, mas não tem nada a ver. Tipo isso. E assim, esse brilho que acontece, nossa gente, isso quando eu li esse negócio eu fiquei tipo, meu Deus do céu. O pessoal do IPEN, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, eles publicaram no ano passado, até compartilhei no meu Facebook essa informação. Um negócio que eu achei, assim, bizarro, porque, esse efeito Cherenkov acontece quando nós temos radiação de alta energia, como acontece num reator, como nós temos dentro de uma cápsula de Césio 137, alta energia, um negócio louco ali. Então, o que era essa matéria que eles publicaram, né? Pacientes que passavam por processo de radioterapia, quando o feixe de radiação passava próximo aos olhos desses pacientes, muitos deles relatavam que mesmo com os olhos fechados, eles viam um flash azul neon e não entendiam por que isso acontecia. E as pesquisas que fizeram, não o IPEN, né? O IPEN só publicou a notícia, né? Mas os pesquisadores que fizeram a pesquisa em si, eles conseguiram fazer uma filmagem com uma câmera especial, tem até no YouTube, depois eu posto lá no Instagram para vocês verem. Cara, esse efeito Cherenkov faz dentro dos olhos, porque dentro do olho a gente tem um humor vítreo, que é um líquido, que assim, o efeito Cherenkov ele pode acontecer em qualquer meio, né, no ar, na água, né, mas quando a gente tem mais matéria, mais facilmente ele vai ocorrer, mais visível fica a luminescência ou a radioluminescência causada por esse efeito. Então, no caso dos olhos, isso era, assim, eu fiquei besta quando eu li aquilo. Eu falei, caramba, esse processo físico impressionante que acontece no núcleo de um reator acontece dentro do olho humano. Inclusive, astronautas também relatam ver esses flashes azul neon, mesmo com os olhos fechados, que é da interação da radiação com o humor vítreo, que produz esse efeito Cherenkov, porque no espaço nós temos radiação cósmica e quase sempre a radiação de partícula, então acontece esse efeito naturalmente. Então é impressionante. Mas ele não é só assim, digamos assim, ele não é só um resíduo, né? Não é uma coisa só que, ele acontece e beleza. A gente consegue usar isso para uma aplicação física. O pessoal que faz estudo de física de partículas, eles sabem que eles encontraram que tem uma partícula em algum meio justamente por causa do efeito Cherenkov. Quando a partícula passa pelo meio, ela vai fazer esse brilho azulado ali, né, que eles estão estudando, porque quase sempre é de alta energia, então acontece. O pessoal de Goiânia, o Césio 137, que fazia essa emissão do brilho de Cherenkov, acontecia principalmente quando tinha umidade. De dia não dava para ver porque ele não era tão intenso, mas à noite ele era bem perceptível porque a umidade do ar ajudava a tornar visível a aparição desse efeito físico. Então por isso que as pessoas se encantavam e até se passar no corpo, a gente é feito de água também, mais matéria do que só o ar, então também era bem visível, ficava intenso aquele brilho e realmente era muito chamativo. Mas, infelizmente, como diz o Devair, ou dizia o Devair, era o brilho da morte. Então, meus irradiados, no episódio de hoje nós vimos que os elementos brilham, mas não brilham. Então, só para fazer uma síntese aqui do que nós conversamos, eu sempre comento, gente, quando eu falo nós, eu me sinto muito esquizofrênica, porque na verdade eu tô falando, nesse momento de gravação, eu tô falando comigo mesmo, né? Vocês me escutam depois. Mas eu sempre considero o nós como se fosse eu e vocês, tá? Nós estamos conversando, apesar de vocês não me responderem, eu imagino que vocês me respondam mentalmente, tá? Então, tô recebendo os pensamentos de vocês aí. Então nós falamos aqui no episódio de hoje, né, sobre o porquê que se brilha, não brilha, né, porquê que sim, porquê que não. Então nós vimos que na verdade o elemento radioativo em si, nenhum deles brilha por conta própria. Eles podem até emitir radiação eletromagnética, podem emitir uma certa luz, mas não é no espectro que a gente enxerga. Então podemos afirmar que ele não brilha, mas a depender do elemento que tiver em volta, do material que tiver em volta, se for um material fluorescente, fosforescente ou cintilador, ele vai brilhar. Esse material que brilha, não é o elemento radioativo. O elemento radioativo é como se ele fosse, entre aspas, aqui uma pilha. A radiação que o elemento radioativo está emitindo que vai ativar esses elementos, esses materiais que brilham aí, a gente enxerga os tons dos mais diversos possíveis, né? Vai depender do que é composto
esses materiais aí. Então tem isso, e tem também a questão do efeito Cherenkov, que ele vai acontecer quando a gente tem radiação de alta energia e radiação de partícula, né? Então essa partícula vai acabar, quando passa por um dado meio material, tendo uma velocidade superior à da luz naquela circunstância. E por consequência vai causar ali uma polarização muito abrupta dos átomos que compõem aquele meio, e quando eles voltam à normalidade, eles emitem a luz do espectro azul que nós enxergamos, e é o que fica conhecido aí do acidente de Goiânia, que é o que tem dentro dos reatores, que é o que o pessoal aí que faz estudo de física de partícula vê também. Então, esse é o efeito Cherenkov de um modo bem simplificado aqui para vocês, claro, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu super falei que era um episódio super light, né? Mas na verdade tudo que envolve muita física começa a não ser tão light. Ele é curto. Vou trocar a palavra, um episódio mais breve. Talvez não tão light. Enfim, eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, coisas para comentar, quiserem falar comigo, repito aqui, só entrar em contato comigo pelo Instagram, Radiação para Leigos, ou pelo e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com. Enfim, tô sempre lá por aí. E é isso então, pessoal. Espero nos vermos no próximo episódio. E muito obrigada por ter me ouvido. Nos vemos na semana que vem.